Bem-vindos ao Entre Elas 2026, esse podcast que tem a maior audiência do sul do estado, porque conta com a sua presença, e a gente só agradece. A gente começa o novo programa deste ano com um tema bastante delicado, espinhoso, porém necessário. Para isso, a gente tem como entrevistada aqui a promotora da Vara da Infância e Juventude, doutora Juliana Ortega. A gente vai conversar. E eu começo já com uma pergunta. Marilene, quanto tempo você tem de casada? 60 anos. Você acha que criança é esposa? De jeito nenhum. Você acha que criança é mãe? Não. É sobre isso que a gente conversa hoje. Sobre casamentos precoces, maternidade precoce e como a Vara da Infância e da Juventude enxerga esses temas. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, para estar aqui representando o Ministério Público e também o sistema, de justiça, a infância e juventude da nossa cidade, e por vocês estarem também trazendo esse tema tão importante, necessário, que é o casamento infantil. Pois é, doutora. A gente pensa que isso não existe mais, mas, gente, existe sim. Existe. E o que me deixa assim mais perplexa é que a ciência avança tanto e certos costumes em certas regiões não. Por exemplo, hoje a gente sabe que o cérebro ele só está completo a partir dos 25 anos. Como é que uma menina de 15 pode casar, gente? É uma menina. Não é não, doutora? Sim, inclusive é proibido no Brasil, O casamento de menores de 16 anos é totalmente proibido no nosso país, nem mesmo com a autorização dos pais ele é possível. Isso eu não sabia, eu achei Sim. Que poderia com a autorização. Não, acima de 16, de 16 a 18, tem que ter autorização de ambos os pais. Se um dos pais divergirem nessa autorização, aí só mesmo com autorização judicial. E acima de 18, aí é livre o casamento, porque já é considerado adulto, pela legislação. Sim, mas eu ainda olho para um jovem de 18 anos e falo, não tem maturidade. Sim, você disse muito bem, realmente os estudos mostram, que essa formação, neurológica, cerebral, realmente ela se consolida por volta de 24, 25 anos. E justamente a parte do cérebro que te previne de algumas coisas, te faz enxergar perigos, te faz entender abusos. É essa parte que ainda não está formada. Por isso que é tão complicado, tão nocivo pessoas casarem cedo demais. Doutora, vamos conversar sobre aquele caso bizarro que aconteceu em Minas Gerais? Vamos. Então, esse caso que aconteceu em Minas Gerais, ele foi um caso envolvendo uma adolescente de 12 anos, É importante deixar claro, assim, no nosso país, adolescente é a pessoa de 12 até antes de completar 18, 18 incompletos. Uhum. Antes de 12 é criança, de 12 a 18 incompletos é adolescente. Esse caso envolveu uma adolescente de 18 anos e um homem de 35 anos, que viviam em união estável e houve uma condenação em primeiro grau, por prática de crime de estupro de vulnerável, que eu também vou falar um pouquinho o que é isso para a lei. Por favor. Mas depois esse indivíduo foi absolvido, pela segunda instância, que é o Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais. Essa absolvição foi baseada principalmente na alegação de que existia consenso, era consensual a relação, era conhecida da família, mas isso trouxe uma reação negativa muito grande. Doutora, aqui para nós, uma banca formada de homens, com exceção de uma mulher, que foi o único voto contra. Dá licença, mas continua, doutora. Sim, então, houve uma reação muito forte, da sociedade, da comunidade jurídica e da comunidade internacional. Então, em razão dessa reação,
o legislador brasileiro reagiu de forma rápida, imediata, e promulgou no dia 8 de março de 2026, no Dia Internacional da Mulher, uma lei, que é a Lei 15.353, de 2006, que deixa de forma bem expressa que a vulnerabilidade do menor de 14 anos é absoluta e não pode ser relativizada. Porque o que acontece? Veja bem, isso já era previsto, né? Já era considerado uma vulnerabilidade, né? A presunção de vulnerabilidade. Então, por que existe isso? A pessoa com menos de 14 anos, a nossa lei entende que ela não tem a capacidade, seja física, intelectual, psíquica, cognitiva, para gerir a sua vida sexual. Né, para ter discernimento das consequências de um ato sexual. Né? A gente vê muito isso na vara da infância. A gente vê meninas que consentem em ter relação sexual com o namorado, com o ficante, com um colega. É consensual, realmente, a relação foi consensual entre aqueles dois adolescentes ali, mas depois a própria menina... Normalmente, a gente fala menina porque normalmente é o que a gente vê. Sim, né? Mas é menina. A gente vive, querendo ou não, numa sociedade machista, patriarcal. Então, existe mais esse peso com relação à sexualidade feminina. Então, a gente vê muitas meninas, assim, se automutilando. Ela teve a relação sexual com o menino no sábado, foi consentido, chega segunda-feira na escola ou na terça, ela começa a chorar na sala de aula, ela chora com uma amiguinha, ela fica depressiva. Ela se arrepende. Isso, ela não consegue lidar muitas vezes com aquilo ali, né, com aquela pressão que ela sofreu, e enfim. Então a lei, ela já entendia que existia uma presunção de vulnerabilidade. Então qualquer pessoa que tivesse uma relação sexual, aí a gente fala, tá, pode ser o ato sexual completo, que é a conjunção carnal, né, ou o coito anal, ou qualquer outro ato libidinoso. Toque, né, enfim, qualquer questão que toque o corpo, né, do menor de 14 anos sem a sua permissão. O que a lei já previa? Que é considerado estupro. Existe uma presunção de violência por conta da vulnerabilidade, tá? Então, mesmo que a vítima tivesse consentido, a pessoa respondia por estupro, ok? Porque existe uma presunção de violência, de que o ato sexual foi praticado contra a vontade. De 14 anos para cima, tinha que provar a violência. Tinha que provar que foi contra a vontade da pessoa. O que essa lei do Dia Internacional da Mulher fez? E essa lei veio por conta, principalmente, da reação em razão desse caso de Minas. Sim, da sociedade. Da sociedade, a pressão da sociedade, né? O que essa lei fala agora? Porque o que acontecia antes? Tinha algumas decisões judiciais que relativizavam essa presunção. Por exemplo, foi consensual, a família vive bem, a família já sabia, já estava até grávida. A mãe até, inclusive. Isso, já estava grávida, já teve o bebezinho, já todo mundo já gosta desse casal, já vivem juntos. Então, um caso ou outro, havia uma relativização. E aí deixava de ser considerado estupro. Ok? Agora, com essa nova lei, essa presunção é absoluta. Coisa boa. E não pode ser relativizada. Nem se houver gravidez, nem se o casal, esses dois, vamos supor que seja um casal, né? Porque pode ser um estupro violento mesmo, né? A menina tá passando na rua e é estuprada. Nem se esses dois já tiverem tido relação sexual, nem mesmo se a menina, por exemplo, já tinha uma vida sexual ativa. Nenhuma dessas hipóteses pode haver a relativização. Por quê? Justamente por conta daquilo que eu falei. O menor de 14 anos, ele não tem condições de gerenciar sua vida sexual e a proteção precisa ser integral. Não pode ser relativizada. Então foi um avanço positivo, né? Já existia o estupro de vulnerável e agora a lei bateu o martelo. Então os tribunais, né, as varas, os tribunais agora precisam obedecer essa nova lei e não ter mais esses argumentos de relativização.
O que mais me choca, quer dizer, me choca ver um casal, duas pessoas morando juntas, sendo de idade Novos, né? tão novos, isso me assusta. Mas me assusta muito mais ainda você ver um adulto, né, com uma criança. Sim, choca mais, com certeza. Porque para mim isso é pedofilia. Sim. Aliás, eu não entendo como é que um homem de 31, 35 anos, 40 anos, 50 anos olha para uma menina de 12, 13, 14, 15 com um olhar de desejo. Isso não é normal, gente. E a gente tem que parar de normalizar isso na sociedade. Não é mesmo, Marilene? Exatamente. Não é normal. Doutora, eu sei que a senhora vai ter uma audiência. Difícil para mim falar senhora? Não, nem precisa. Difícil para eu falar senhora, mas você vai Lógico, ter uma audiência. A maioria das audiências numa cidade como Cachoeiro, por exemplo, se refere ao quê quanto às crianças? Qual é a maior Maior queixa? maior queixa, o que mais aparece no seu trabalho? Em termos de denúncia? Exatamente. Então vamos falar em termos de... Porque assim, né, na vara da infância só respondem os adolescentes. Uhum. Quando um adulto pratica um crime contra uma criança, ele responde numa vara criminal, não é na nossa. Tá. Eu não Tá? sabia. Na nossa, existe a proteção à criança, né? Então, todas as medidas de proteção, tutela, guarda, né, adoção, todas essas medidas de proteção, serviço de acolhimento e também os atos infracionais praticados pelos adolescentes. Então, o adolescente que pratica um crime, a gente chama de ato infracional. É o mesmo crime que está no Código Penal. Mesmo crime, igualzinho. É estupro, é roubo, é tráfico de drogas, só que a gente chama de ato infracional. Aí o adolescente responde por esse ato infracional. E aí ele pode receber uma medida em meio aberto ou em meio fechado. Aqui em Cachoeira a gente tem 2 unidades de internação, que é o IASES, né, que é o Instituto Socioeducativo do Espírito Santo, que executa essas medidas. Então, o adolescente, às vezes a gente pensa assim, não dá nada para adolescente. Dá sim. Dá sim. A gente tem vários adolescentes que estão privados de liberdade aqui em Cachoeira de Itapemirim, justamente por situações também envolvendo estupro, até estupro coletivo. A gente viu um caso recente no Rio de Janeiro. Aliás, vários casos. A gente teve um caso recente aqui em Cachoeira também, muito parecido, né, com esse do Rio de Janeiro. Meu Deus. Os adolescentes foram internados, tá? Todos eles foram internados. Mas a imprensa não divulgou esse caso. Porque, na verdade, o que acontece? Existe uma proibição legal tem limitações. com relação ao sigilo. Por que existe isso? Todo processo que envolve menor de idade é sigiloso. Porque o que a gente vê muito com o adolescente? Ele é levado por circunstâncias, ele é levado por influências, por grupos que ele anda. Então, hoje o adolescente que se envolve numa prática infracional, com 16 anos, vamos supor, daqui 2 anos ele é considerado adulto, com 18, e muitas vezes a cabeça dele já está totalmente diferente. Então, a lei, ela quer proteger esse adolescente, essa pessoa, esse indivíduo, dizendo assim, da seguinte forma: quando você era adolescente, você não tinha cabeça, não. Você viu o que você fez? Você foi lá, você furtou, você até se envolveu com tráfico, você até estuprou uma menina, e depois ele é adulto, maior de idade, às vezes ele já se desenvolveu, porque você mesmo disse, né, até 24, 25 anos, Sim. E ele olha para trás e fala assim, meu Deus, imagina se isso tivesse sido divulgado, eu não conseguiria ser profissional Exatamente. em área nenhuma. Acontece muito isso com o adolescente, às vezes ele está vivendo um momento difícil na vida dele, abandono familiar, negligência familiar. Doutora, Né? ele pode ter até uma família estruturada, pai, mãe, dentro de casa e tal, e pode ser cooptado por essas redes, né, Marilene? Muito. De red pill, dessa coisa horrorosa. Sim. Por isso que a gente quer a criminalização da misoginia. Sim. Precisa, tá? Hoje votação, começa a votação hoje no Senado. Por causa disso, tem que criminalizar.
para que o menino pelo menos tenha medo, doutora. Ele pode não ter um entendimento, mas tenha medo. E o que acontece também? A gente está vendo uma mudança de perfil dos atos, dos crimes na vara da infância, assim, muitos atos envolvendo justamente isso que você falou. Essas redes sociais. As redes sociais. Por quê? O que acontece hoje principalmente depois da pandemia, né? 77% das crianças ou adolescentes, em média, tem um telefone na mão. Tem sim. E passam no mínimo, mais de 3 horas por dia conectados, né? E os pais trabalhando, né? A gente sabe que houve uma mudança de comportamento, né? Depois da pandemia. A gente sabe que a internet tem vários benefícios, né? Sim, acesso à informação, virou uma nova comunidade, né? Um espaço de convivência, vamos colocar assim. Só que também tem vários riscos. Isso, né? Espaço de convivência. Um espaço de convivência. Onde você encontra amigos, grupos, troca ideias, aprende, desaprende. Só que antes o menino que sofria bullying, por exemplo, na escola, ele ficava isolado às vezes numa quadra de esporte, dentro de casa, isolado na igreja, né? Agora não, ele vai para dentro de um quarto, ele fecha a porta e ele entra dentro dessas plataformas. Um exemplo, Discord, é uma plataforma nociva. Nociva, extremamente. Extremamente nociva. E ali, ele já está, de certa forma, excluído, né, na vida social. Ele começa, dentro desses chats, dessas comunidades, ele começa a achar ali pessoas na mesma situação que ele. Que passaram. E ali ele vai se identificando com esses grupos. Eles vão formando ali comunidades, muitas vezes comunidades extremistas, que fomentam a violência, com práticas de estupro, às vezes ao vivo, tortura de animais, de violência. A gente já teve vários casos aqui, sabe, de adolescente falar na minha frente, dentro da minha sala, que ele recebeu um desafio naquele dia para tirar a vida de alguém nessa comunidade. E aí ele não tinha uma vítima determinada, ele tinha que tirar a vida de alguém naquele dia, e ele levou um objeto, né, para a escola e tentou fazer isso, né? Doutora, cortando você um segundinho, Marlene, uma escola de elite, vamos colocar assim, uma escola nível A, né? Uma escola, né, de determinados alunos, adolescentes. Um menino se interessou por uma menina, agora, semana passada. E a menina disse não, que não queria namorar o menino. O menino foi para casa, via inteligência artificial, criou várias fotos da menina, como se ela estivesse mandando para ele nua, e espalhou isso pela escola. Você já imaginou o drama dessa menina, da família dessa menina? Gente... É exatamente o que está acontecendo. Doutora, eu não queria estar na sua pele, prefiro ser jornalista. Não queria. Doutora, mas cada um vai, né, tem os seus... Os adolescentes envolvidos nessas questões, tem classe? Por exemplo, são os de periferia, são os de classe social mais elevada? Então, quando a gente fala de casamento infantil, é importante a sua pergunta. Nossa, muito. O casamento infantil, de cada 10 crianças e adolescentes, 8 são meninas. Olha como que isso é uma naturalização da violência contra a mulher. De cada 10 casamentos infantis, 8 são meninas, normalmente de classe social baixa e pardas e pretas, tá? Agora, com relação aos crimes, os atos infracionais, quando a gente fala de atos infracionais de internet, digitais, não tem claro. Na verdade, assim, ato infracional, qualquer adolescente de qualquer classe social pratica. Só que, infelizmente, a gente vê mais no contexto de vulnerabilidade, tráfico de drogas, né? Que o maior número de processos nossos é tráfico de drogas. Né? Então, assim, normalmente são meninos que têm uma exclusão social, que têm um contexto de vulnerabilidade, né? Estupros, né? Acontecem em todas as áreas, mas acontece um pouco mais na classe mais baixa, às vezes, por uma falta de supervisão, às vezes da família. São famílias que, às vezes, precisam estar, as mães, os pais precisam estar mais fora de casa, trabalhando, ou não conseguem, às vezes, ter uma supervisão, né? Ficam muito sozinhos em casa. Agora, esses crimes cibernéticos. Cibernéticos acontecem em qualquer classe, assim como os outros, né? Todos
todos acontecem em qualquer classe, tá? Só que tem alguns que são mais prevalentes nessas classes mais baixas, né? Justamente Doutora, porque envolve questões sociais também. O que você pode dizer para os pais desses adolescentes? Pai de adolescente em geral. É importante que, primeiro, que você entenda que o seu filho pode ser vítima ou pode ser autor. Às vezes a gente acha que o filho da gente só vai ser vítima. Sempre é vítima. Né? E não existe isso. Né? Como eu disse, qualquer classe social, né, o filho pode ser o autor de um ato infracional. E o pai fica assim, fala na audiência, mas eu não conheço, esse não é meu filho, eu não estou reconhecendo, não é possível que o meu filho praticou esse ato. Mas por quê? Porque às vezes faltou diálogo. Não, mas eu educo. Só que será que a forma de educar está chegando realmente nesse menino? Ele está conseguindo absorver essa educação? Né? Mas na minha época não tinha isso. Só que, gente, as coisas mudaram. Hoje os pais precisam saber se comunicar com os filhos. Né? Porque se a gente for levar só a ferro e fogo, na minha época não tinha nada disso. Na minha época, meu pai me batia se eu falasse alto. Na minha época, as coisas, infelizmente, mudaram, né? Infelizmente ou felizmente, depende da forma de ver. Você tinha medo, é diferente. Exatamente. E hoje, por esse isolamento do adolescente, ele começa a se desenvolver a partir da rede social. O parâmetro dele, porque veja bem, o bebezinho, se ele deixa cair um copo no chão, ele olha para a mãe. Olha para o pai, para saber qual é a reação do pai e da mãe. Caiu um objeto no chão. Se a mãe e o pai estão fora de casa, como é que ele se vai desenvolver a partir do olhar do outro? Então ele começa a se desenvolver a partir da internet. E aí ele não tem o outro para poder ir moldando, muitas vezes, esse desenvolvimento, esse caráter. Interessante essa observação, muito interessante. Então isso vai mudando muito o perfil da pessoa. Né? A gente vê uma geração menos empática, a gente vê uma geração que sente menos a dor do outro, que julga mais o outro mais objeto. Doutora, essa coisa da empatia está tão séria que as escolas da Europa estão com disciplinas chamadas empatia, solidariedade. Exatamente. Para ver se desenvolve Nós isso na precisamos juventude. Também. Nossa. A gente vê muito aqui, você viu, né, aquela menina vítima de um estupro, mas também ela quis, por que ela estava na casa com vários meninos? Por que ela foi lá? Né? Ela foi lá? Que às vezes nem sem conhecer realmente o que aconteceu. A história. E ainda que ela tivesse ido voluntariamente, quem disse que isso autoriza né, o corpo dela ser tocado, né? Então, assim, muita falta de empatia a gente está vendo, sabe? E, infelizmente, também um distanciamento da família, né? Um distanciamento, quando eu digo, assim, de uma convivência de qualidade, né? Que é tão importante para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, assim, só terminando a sua pergunta, o que eu recomendo? A supervisão, né? Agora, com a ECA Digital, que entrou em vigor hoje, né, ele traz ferramentas, obriga as plataformas, essas empresas, essas big techs a criarem métodos, ferramentas de... Explica o que é ECA. ECA Digital, é o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, desculpa. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, claro. Né? Agora entrou em vigor hoje, o que a gente chama de ECA Digital, é uma lei que cria proteção, aumenta a proteção para crianças e adolescentes no ambiente digital. Sim. Então, por exemplo, hoje, para você acessar um site pornográfico, um site com bebida alcoólica, tabaco, site de namoro, você tem que comprovar que você é maior de 18 anos. Antes era autodeclaração. É maior de 18? Sim. Não tinha comprovação. Hoje, para um adolescente criar uma conta numa rede social, em plataformas de jogos, ele menor de 16 precisa estar vinculado a um responsável. Essas empresas agora vão precisar identificar e remover imediatamente conteúdos de violência, automutilação, suicídio, sequestro, assédio sexual. Então, gente, hoje nós temos que comemorar. Nossa, muito. Hoje é um dia de se comemorar. Entrou em vigor esse estatuto, né? E o Brasil, ele sai à frente, tá? De muitos países. Nesse tema da proteção digital, o Brasil está nessa agenda aí à frente de muitos países, mas em outros temas, infelizmente, a gente deixa a desejar. A gente já aconselhou aqui milhares de vezes aos pais.
assistam a série Adolescência Isso. no Netflix. Na Netflix. Assistam. Supervisionem, né, o conteúdo que é. os seus filhos estão consumindo na internet, tenham mais diálogo com seus filhos, mais presença de qualidade, para entender o que eles estão sentindo, se está tendo algum problema na escola, porque muitas vezes as mães falam assim, os pais, eu não sabia que ele estava sofrendo bullying, eu não sabia, ele não me falou, ou ele falou um dia, mas eu achei que não era nada demais. A gente está vendo os pais, os responsáveis, desconhecendo questões importantes da vida dos filhos. Então o filho ele pensa assim, deixa eu resolver sozinho, porque vai dar tanta confusão se eu falar com meus pais, ou eles não vão fazer nada, ou eles vão lá para a escola e vai dar uma confusão danada. Então muitas vezes o adolescente pega e ele resolve na cabeça dele, do jeito dele, sem maturidade, sem discernimento, né, sem senso crítico. Mas os pais atentos e pais que realmente ouvem os filhos é raro, tá? Na minha época, o que acontecia comigo, eu ia falar com minha mãe, eu sofri abuso quando criança. E eu, quando falava com minha mãe, impossível, um dentista, doutor fulano, ele faz isso de jeito nenhum, você está inventando. Então os pais também acham que os filhos estão fantasiando, que é mentira. Isso é muito sério. É muito sério. Mas eu acho que hoje está um pouco melhor isso. Eu acho. Não, assim, a informação está mostrando. Não, gente, a gente foi muito mal criada, Marilene, muito mal educada. Educada no medo, educada na pancada, educada sem diálogo. A gente deu certo na vida porque tinha que dar mesmo. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade? É isso. Doutor, outra coisa que eu acho interessante, que sempre que adolescente comete algum tipo de infração e o adolescente penaliza, a imprensa anuncia. A pessoa fala assim, isso aí é culpa do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que menor agora para fazer o que quiser. Eu acho que as pessoas tinham que ser mais esclarecidas. Exatamente, porque não é assim. Os próprios adolescentes são aliciados pelo tráfico de drogas com esse discurso, esse falso discurso. Leva a arma, pode traficar aqui para você não tá dado. Gente, é óbvio que é diferente de um adulto, né? O adulto, ele tem uma pena já estabelecida no código, né? O adolescente, quando ele é internado, a internação ela é revista a cada 6 meses. Não tem uma pena. Então, por exemplo, ele é internado hoje. E no máximo 6 meses, a gente tem que revisar se ele tem que continuar internado ou se ele pode ir para o meio aberto, né? Não, se o ato infracional é grave, se ele já praticou mais de uma vez, está vivendo nessa violência, porque é uma violência que faz mal para ele, não só para a sociedade, né? Então, ele permanece internado. Então, existe sim, tá, punição, que na verdade o objetivo da lei não é nem punir, é educar. Só que ele fica, nos atos graves, fica privado de liberdade. Ele fica realmente apreendido, né? Doutora Juliana, fico aqui com você 24 horas nessa entrevista. Não tá bom. A infância e juventude, eu falo que ela é apaixonante. É verdade. Já vou fazer 12 anos como titular, né, na vara da infância. Que bom que você é apaixonada pelo seu trabalho. E já tive a oportunidade de remover para outras varas, sabe, até mais tranquilas assim, mas eu falo que é uma cachaça, porque a gente fica apaixonada, assim, embora a gente veja muita coisa assim, que parte o coração, mas quando você consegue conversar com um adolescente, com a família, às vezes chegam pais tão assim, reativos na audiência com o filho. A gente vê umas situações e a gente vai, aconselha, conversa. É tão gratificante quando a gente consegue fazer essa composição na audiência, né? Essa justiça restaurativa. É muito bacana. Olha, no auge da minha idade, nossa, essa agora foi profunda. Tá nova ainda. Profunda. Eu digo, a gente só faz bem aquilo que a gente ama fazer, sabia? É verdade. E você tá de parabéns. Prazerzão te receber aqui. Diretora Luciana Fernandes, tá bom, passamos do tempo. Ela pode fazer as considerações finais? Ela é tão gracinha, tão bonita, né? Gente, eu fico muito feliz, né, de ver mulheres como vocês, né, influentes, pessoas que conhecem, né, sábias, mulheres sábias aqui, trazendo esse tema tão importante, que é o casamento infantil. A gente precisa parar de tratar com naturalidade, né? O Brasil é o 6º no ranking de países de casamento infantil, né? A gente precisa parar de achar que é natural.
Porque a criança, ela deixa de estudar, ela assume compromissos de adultos, responsabilidades de adulto. Ela, às vezes, entra num ciclo de violência, né? Ela engravida, ela perpetua a exclusão social dela, por estar dentro de um casamento, né? Então, assim, criança não é para estar dentro de casamento. Criança tem que crescer, se desenvolver de forma saudável, estudando, praticando esporte, convivendo com a família. E aí sim, na vida adulta, né, já com discernimento completo, poder escolher quem vai ser seu par, quem não vai. E aí a gente vai ter uma sociedade mais justa, né? Principalmente para as nossas meninas, que são Exatamente. as principais vítimas dessa prática ilegal, mas infelizmente ainda cultural no nosso país. Criança não é mãe, criança não é esposa, criança é criança, tá bom? Ó, a gente adorou. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês Muito pelo obrigada. convite. Fiquei muito Ai, feliz. obrigada mesmo. Gente, demais, não foi? Dá que bom. seu likezinho, manda para a professora, manda para a vizinha, manda para o amigo, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas, porque é muito importante, tá bom? Até o próximo Entre Elas? Com certeza. Até lá.